Já está aqui? O Pedro fez um bannerzinho ali. Porque os irmãos sabem que eu não sei pregar, mas quando eu prego, eu gosto de fazer as coisas direitinho para Jesus, né? E eu sempre gosto de dar um tema para a mensagem. E o tema que o Senhor me deu foi esse: esperança mesmo diante da morte. Abra sua Bíblia lá no livro de João. Hoje foi falado muito sobre João aqui, vocês perceberam? O culto todo e os louvores, tudo foi confirmando. No capítulo 11. Eu vou ler só o primeiro versículo aqui e depois eu vou, durante a mensagem, eu vou falando. Você pode deixar sua Bíblia aberta se você quiser acompanhar. Amém? Te agradecer pela confiança em mim, pelo convite, os pastores, né? Pastor Romualdo, presbítero Márcio, missionária Ruth, missionária Lídia, todos que conduzem esse trabalho de oração, de intercessão aqui com tanta seriedade, que o Senhor possa continuar abençoando em nome de Jesus. Eu vou ler só o primeiro versículo que diz assim: havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria. Do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Só até aí. Esse acontecimento, né? Essa enfermidade, esse grande problema que a gente vai falar aqui nessa noite, acontece tudo num cenário bem conturbado. Porque nos capítulos anteriores, o clima estava muito tenso, porque Jesus havia curado um cego, só para poder te inserir na história, para você conseguir entender, né? O clima estava tenso, Jesus tinha curado um cego, e os fariseus, os doutores da lei, eles estavam ali super irritados com tudo que Jesus estava falando, com tudo que Jesus estava confrontando aqueles homens. Então, eles estavam ali querendo matar Jesus, né? Procurando uma forma de matar Jesus, procurando uma forma de pegar ele, sabe? Para dizer assim, peraí, ele falou isso, olha só. Sabe quando alguém fica te espreitando, querendo ver um erro seu para poder falar, foi ali que ele errou. Eles estavam assim, o clima estava muito pesado, muito complicado, e Jesus teve essa questão toda e ele saiu de cena, e ele foi para outro lugar. Só que quando ele sai, Lázaro adoece. E enquanto Lázaro adoece, ele recebe uma mensagem. Ele recebe uma mensagem ali. Ele recebe uma mensagem dizendo: Senhor, está enfermo aquele a quem tu amas. As irmãs de Lázaro enviam essa mensagem para Jesus, diante desse cenário conturbado. Mas Jesus, criançada, só um pouquinho, ajuda que a tia já não é muito boa com as memórias aqui, então dá uma ajudada aí. Então, ele recebe essa mensagem, dizendo, olha, está enfermo aquele a quem tu amas. Só que aí, no verso 2, né, depois de contar que Lázaro adoeceu, eu achei interessante que diz assim, ele começa explicando, Maria era a mesma que derramara perfume sobre Jesus. E aquela que secou os pés dele com os seus cabelos. E aí eu falei, mas sai de uma coisa para outra assim tão rápida, né? Você fala, acabou de falar que está doente, aí de repente vai falar de Maria. E aí eu falei, mas por que, Senhor? Por que isso aqui? Porque o texto, ele quis enfatizar isso aqui para mostrar para a gente que aquela mesma mulher que estava ali, derramando o seu melhor aos pés do Senhor, entregando uma grande e excelente adoração ao Senhor, não foi isenta de passar por um momento difícil, por um momento de perda, por um momento de dor. E na nossa vida também é assim. Às vezes a gente pensa assim, Senhor, mas por que isso está acontecendo comigo agora? Eu acabei de viver um momento de adoração, de entrega, eu entreguei tudo. Eu entreguei o meu melhor. Às vezes você entregou aquilo que você nem podia. E você fala, Senhor, eu fiz tudo que eu podia. E de repente eu sou surpreendido com a morte. Sou surpreendido com a dor. Sou surpreendido com uma enfermidade. Eu quero dizer que nós não estamos isentos de passar pela dor, pela perda, pelo sofrimento, mesmo buscando ter uma vida de intimidade com o Senhor.
A dor, a perda, a tristeza, a depressão também bate na porta daquele que tem intimidade, daquele que se entrega. E aí eu estava lembrando que quando eu descobri o câncer, quando eu fiz essa grande descoberta na minha vida, terrível, né? Foi no momento onde eu mais estava aos pés de Jesus. E eu falei, caramba, Senhor, é verdade, faz sentido. Foi um momento em que eu mais vivia em oração, em constante adoração dentro da minha casa o dia todo, naquele quarto que era meu, né, Ruth? Era o quarto dividido de todo mundo. Mas sempre que eu podia, eu estava lá naquele quarto em adoração, com o meu som, adorando ao Senhor, lendo a palavra, orando, buscando. Eu estava numa fase onde eu tinha uma sede intensa que eu precisava ter um encontro com Deus. E aí, nesse momento de entrega, eu descobri o câncer. Veio logo a notícia. E aí o Senhor me fez lembrar disso. Às vezes você está aí num momento de grande entrega, mas a má notícia bateu na tua porta e você fala, Senhor, como pode? Eu imagino Maria pensando a mesma coisa, Senhor, como pode? Como pode, depois de um momento tão lindo e especial e o único que eu vivi contigo, a dor e a morte bateu na minha porta. Mas eu quero te dizer que num ambiente de intimidade, a dor também chega. Não é sobre você, é sobre o que o Senhor quer fazer através dessa dor. Então não pense, mas está acontecendo porque, então eu estou com algum problema, eu estou com algum pecado. Não, o Senhor faz o que Ele quer, quando Ele quer, como Ele quer. E Ele trabalha do jeito que Ele quer. Então a primeira coisa que eu digo para você, tira isso da sua mente. Meu Deus, será que eu estou muito errado? Todos os dias a gente se examina, mas as coisas ruins também acontecem com os filhos de Deus. Nós não estamos livres. Aqueles que adoram não estão livres. E aí no verso 3, chega a mensagem, para Jesus. Senhor, aquele a quem amas. E aí o Senhor estava me ensinando mais uma verdade aqui. Às vezes, eu entendo esse bilhete, como um grito de desespero. Uma forma de chamar a atenção de Jesus a todo custo. Porque às vezes a gente pensa que a gente dizendo para o Senhor quem nós somos ou o que nós temos com Ele, Ele vai apressar o processo, Espera aí que eu vou lembrar, acho que Jesus esqueceu. Eu vou lembrar quem eu sou, eu vou lembrar o que Ele sente por mim, eu vou lembrar o que Ele me falou, para ver se Ele apressa logo esse negócio. Mas não é assim que funciona. Às vezes a gente pensa, não, mas eu vou lembrar, Senhor, eu sou aquela que orei de madrugada, lembra? Eu sou aquela que o Senhor falou assim, assim, assim. Eu sou aquela que a tua palavra diz que o meu nome está gravado na palma das tuas mãos. Apressa aí, Jesus, vamos embora. Aí a gente pensa que a gente vai conseguir mover Deus do lugar e fazer com que Ele venha a nosso favor, lembrando quem nós somos, ou o que temos com Ele, ou o relacionamento que temos com Ele, ou o grau de intimidade que temos com Ele. Só que isso não funciona com Deus. Isso não funciona. Porque Ele não se move no teu tempo, nem no meu tempo. Ele se move no tempo dEle. E do jeito dEle. Então não adianta a gente falar, Senhor, mas o Senhor disse que me ama. Senhor, mas o Senhor estava aqui comigo. Senhor, mas na minha casa sempre tem lugar para Ti. Mas eu não vou agora. Eu sei que você quer que eu vá correndo, mas eu não vou agora. Eu tenho um tempo certo de fazer um milagre na tua vida. Acalma o teu coração e descansa no Senhor. Porque a gente não vai conseguir apressar a Deus só porque nós lembramos a Ele, olha, o Senhor nos ama, hein? E a palavra vai dizer que Jesus amava os três. Amava Lázaro, amava Marta, amava Maria, tinha um relacionamento com os três. Mas isso não foi suficiente para movimentá-lo. Para fazer com que ele, peraí que eu vou correndo, lembrei. E eu amo, deixa eu sair correndo daqui. Não, isso não foi suficiente. Porque o Senhor, Ele se movimenta, mais uma vez, no seu tempo. Não é na tua urgência, não é na tua necessidade, é no tempo dEle. E, de fato, eles eram amados. E você também é muito amado pelo Senhor. Você é amado por Ele. Mas ser amado por Ele não significa que Ele vai correr, Roseli, com o teu processo. Não significa. Significa que você é amado, que você é protegido, que você tem a presença dEle, que você é guardado e que Ele tem um plano nesse cenário de morte. Porque Ele diz que essa doença seria para glorificar o nome dEle.
Então, quando Deus ele não sai correndo, quando você manda a tua oração, manda o teu bilhete, manda a tua mensagem para ele não vai correndo, sabe por quê? Porque ele já tem um plano. Ele já preparou todo o cenário. Ele vai usar esse teu problema, essa tua enfermidade, para glorificar o nome do Senhor. Tudo na nossa vida vai sempre servir para apontar para Cristo. Não importa. Todas as coisas que você está passando hoje vão apontar para Cristo. Tem que apontar para Cristo. Senão não faz sentido. O Senhor não te coloca em prova, em cenário de destruição, em nada que vá acabar com a tua vida para ficar por isso mesmo. Tem que ser para glorificar o nome dele. O final ele já sabe. A gente que pensa, eu vou morrer, vai dar tudo errado, está tudo destruído, está tudo perdido. Mas o final ele já sabe. Por isso ele não corre. A gente corre, a gente tem pressa, a gente está desesperado, a gente está ansioso, a gente está irritado. Cadê aquele que diz que me ama? Mas o Senhor continua no mesmo lugar, aguardando o seu tempo de se apresentar, o seu tempo de chegar com o milagre. Porque se ele chegar antes, não se cumpriria o que era preciso cumprir. Ele chega na hora certa. Ele não chega nem atrasado, ele não chega antes, ele chega no momento certinho que ele planejou. Tem uma canção que diz, né? Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita e a sua maneira é a mais linda. Seja feita a sua vontade. Eu só quero a sua vontade, assim na terra como no céu. Essa canção ela se encaixa muito nessa mensagem. E é uma verdade para as nossas vidas. Lá no verso 7, deixa eu abrir aqui, vai dizer, depois disso, disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judéia. E quando ele fala isso, lembra que eu falei do cenário que estava crítico o negócio? Quando ele fala, vamos voltar, ele está dizendo para ele assim, vamos assumir o risco? Vamos embora? E os discípulos ficam, opa, a gente vai voltar para lá, mas a gente acabou de sair de uma confusão lá grande, o negócio está quente, eles querem te matar. Ou seja, se volta, morre ele, morre todo mundo. Eles estavam preocupados com si mesmos, né? E era assustador realmente. Mas Jesus fala, não, nós vamos voltar. Vamos embora, pega tudo e vamos. Porque Lázaro dorme e eu preciso acordá-lo. E aí eles não entendem. Ah, mas se ele dorme, ele vai ficar bem. Mas aí ele fala, não, ele está morto, mas eu vou lá ressuscitá-lo. E aí Jesus volta. E sabe o que o Espírito Santo me falou aqui? Nesse versículo? Jesus, ele é o único que ele vai sempre assumir riscos pela tua vida. Ele vai estar sempre pronto para assumir qualquer tipo de risco por você. Lá em João 10, no capítulo anterior, diz assim, no 10, no versículo 11, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. E isso mesmo ele fez. Ele falou e ele cumpriu. Porque ele deu a sua vida, ele diz, quem dá a minha vida sou eu. Ninguém vai tirá-la de mim. Ninguém vai me pegar de surpresa. Eu quero dar por vocês a minha vida. Então Jesus, ele sempre vai correr qualquer tipo de risco por você. Ele vai sempre ir à tua frente para te proteger. Ele vai sempre estar com você em qualquer tipo de situação. Talvez você esteja aqui hoje pensando, mas meus amigos me abandonaram. Mas a minha família não quer assumir riscos por mim. Mas ninguém quer se levantar para orar por mim. Mas ninguém quer ir buscar aquela pessoa que está lá no fundo do poço. Mas Jesus, ele sempre vai estar à tua frente, assumindo todos os riscos para salvar a tua vida. Porque ele é o bom pastor e ele é o bom amigo. Ele é o amigo que nunca falha. Ele é um amigo que nunca chega atrasado. Ele é um amigo que nunca vai embora. É esse Jesus que nós conhecemos e vemos aqui nesse texto. Mas aí, seguindo aqui, a parte onde eu mais me encho de alegria quando eu li, que eu estava lá com o Pedro, né? Como eu disse, a gente estava lá de férias, e aí lendo, e eu falei, Pedro, olha que coisa linda nessa passagem que a gente já leu milhões de vezes, mas aí dessa vez os meus olhos saltaram para isso. No verso 20, 21, 22, que diz, quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. E aí Jesus falou para ela, o seu irmão vai ressuscitar. E aí, o que é interessante é que, primeiro, ela chega na sua humanidade, né? Porque na presença do Senhor não dá para a gente chegar fingindo, com máscara. Ah, Jesus, estou tão feliz. Vamos parar com isso. Se você está triste, você está triste. Acabou.
Se você precisa chorar, você vai chorar. Deus não quer que a gente fique fingindo. Se a tua vida está difícil, sente essa dor, mas seja curado pelo Senhor. Não é para você ficar a vida inteira chorando. Mas tá difícil hoje? Chora hoje. Amanhã você vai sorrir. E aí ela chega ali na sua humanidade e diz, Senhor, se tu tivesse aqui, ele não teria morrido. A primeira coisa que ela fala é isso. E Maria falou também a mesma coisa para Jesus. Mas aquela mesma Maria que quebrou o vaso, que se derramou na presença do Senhor, não disse o que Marta disse. E essa passagem aqui é interessante, que foi meio para redimir um pouco Marta, né? Porque todos os pregadores falam muito daquela passagem, onde ela estava agitada e acelerada, cuidando de tudo, enquanto Maria estava aos pés do Senhor. Mas aqui o negócio meio que inverte, porque Marta, aquela que todos falaram, traz uma declaração de fé genuína. Ela diz, olha, eu sei que morreu, eu sei que deu errado, eu sei que o negócio está difícil, mas eu também sei que tudo que tu pedires ao teu pai vai acontecer. Isso é fé genuína, isso é confiança total em Deus. Ela dá essa palavra surpreendente para o Senhor. Não importa o cenário que está aqui, Jesus, está ruim, está muito ruim, mas eu creio que tudo te é possível. Isso é fé total no Senhor. E eu achei lindo quando Marta declara isso para o Senhor. Porque, gente, quando a gente vai adorar o Senhor, quando está tudo legal, não é tão fácil. Está tudo indo bem na tua vida. É só erguer as mãos e vamos adorá-lo. 1000 motivos, 1000 razões. Mas você adorar o Senhor num momento de morte e falar, Senhor, eu sei que tudo podes. Eu sei quem tu és, eu te conheço. Isso aqui é intimidade. E aí eu quero deixar também aqui um parêntese. Às vezes, a gente olha aqueles irmãos que estão no serviço da igreja. Sabe aqueles irmãos que às vezes não conseguem nem parar no culto? Né, Dulce? Que estão para lá e para cá, estão fazendo aqui, estão fazendo o culto acontecer. E a gente às vezes olha e pensa assim, esses irmãos estão sempre assim, né? Igual Marta, agitados, para cima e para baixo. Será que tem fé? Não participa do culto, não vejo nem derramar uma adoração ali, quebrar um vaso. Mas às vezes eles têm mais fé na hora que o negócio pega do que a gente que está aqui, com as mãos para o alto e adorando e entregando. Às vezes eles são as verdadeiras Martas, que estão no serviço da casa de Deus, mas quando o negócio fica difícil, eles falam, Senhor, eu creio que tu podes todas as coisas. A gente não sabe, a gente não pode julgar, porque esses irmãos também são como Marta. Estão aqui com fé genuína no Senhor. E aí eu vou ler para vocês um pedacinho do meu devocional que eu anotei lá sobre Marta, porque eu fiquei apaixonada por essa mensagem. E eu escrevi assim, lá em Araruama. Marta revela que mais do que estar aos pés de Jesus, é preciso conhecê-lo ao ponto de crer que mesmo quando tudo acaba, ele é poderoso para fazer tudo o que Deus o concede. Ela tinha confiança máxima, esperança mesmo diante da morte. Essa mulher expressou isso com a sua fala para Jesus. E aí eu já vou caminhando para a conclusão, porque eu falei, pastor Marrom, que não seria uma coisa muito grande, mas seria aquilo que o Espírito quisesse falar. Mas caminhando para a conclusão, eu quero trazer aqui uma pergunta para mim e para você. Você não precisa me responder, não. Mas pensa aí. Nós cremos mesmo diante de um cenário de morte? Nós estamos com essa fé toda? Nós estamos crendo quando está tudo ao nosso redor. Deus falou uma coisa, mas o cenário está horrível. Não combina, não bate nada com nada. Será que a gente está assim, igual Marta? Senhor, eu creio. Ou será que a gente está aí? Dessa vez o barco afundou. Dessa vez Jesus não chega, não. Dessa vez está difícil. Mas o Senhor, nessa noite, quer nos levar de volta a esse lugar de confiança total nele. De descanso total naquilo que ele está fazendo, no plano dele. Lá em Ezequiel 47, essa palavra o Senhor me deu hoje de manhã para fechar com o que ele já tinha falado comigo. Lá em Ezequiel 47, ele vai narrar que ele vê águas saindo debaixo do templo. E no começo ele vê um fio de água. Depois ele vai dizer que ele vê águas que dão no tornozelo. Depois ele diz que vê águas que dão no joelho.
E depois o homem mediu mais 500 metros e as águas já dão na cintura. E depois as águas ficam profundas e já não se dá mais para mergulhar. E aí eu fui lendo e meditando. Depois você lê em casa essa passagem, que ela é muito boa, é muito viva. E aí o Espírito Santo estava falando comigo. O rio de Deus, os rios que descem, as águas que descem do trono de Deus, segundo o Espírito Santo, traz vida para a nossa vida. Aonde Deus flui com suas águas, a morte perde a força. Aonde as águas do trono de Deus fluem, a morte tem que perder a força e tem que sair. E essas águas que vinham, que ele vai narrando, elas vêm trazendo vida por onde passam. Esse rio ele vai correr em direção ao mar morto. Um mar que não tinha vida, que não tinha nada. E aí quando esse rio corre, ele começa a trazer vida. Vida, vida. Por onde ele vai passando, as águas são curadas aonde ele passa. E aí de repente árvores começam a brotar ali pelos cantos. E essas árvores começam a dar frutos. E os frutos curam. Então tudo vem vindo do trono de Deus. Águas de cura, águas de vida. E vem trazendo a vida sobre o lugar, vem trazendo a restauração sobre o lugar, vem trazendo um renovo sobre o lugar. Quando as águas do trono de Deus nos curam, aí nós podemos finalmente curar também e produzir frutos que curam outras vidas. Mas aí, o mais interessante de toda essa passagem, todas essas palavras que o Senhor falou comigo, é que o grande perigo aqui, o grande problema todo dessa mensagem, não é aquilo que está morto, nem aquilo que está seco na sua vida. Porque aquilo que está morto e aquilo que está seco na sua vida, o Senhor tem águas de vida para poder restaurar. O perigo aqui é a gente desistir na margem. É quando a gente estiver ali na margem, a gente cansar. E a gente desistir, a gente falar, não tem renovação para mim, não tem jeito para mim, não tem vida para mim, não tem como, já morreu. E aí a gente desiste. Às margens, a gente desiste. Só que o Senhor hoje nos convida a um lugar de confiança. Você que chegou aqui, você está ali nas margens, aguardando o cheiro das águas, aguardando que as águas do trono de Deus venham sobre a tua vida, trazendo vida novamente, sobre aquilo que está morto, sobre aquilo que está seco. O Senhor te convida, confia plenamente, continua aguardando. Quando você estiver nas margens, não desista, porque quem permanece na margem em fé será renovado pelas águas do Espírito de Deus. A tudo que está morto, que está seco, viverá para aquele que permanece. Existe vida para aquele que permanece, existe solução para aquele que permanece, existe restauração para aquele que permanece aguardando as águas que vêm do trono de Deus. Aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças. Nunca serão desamparados. Nunca serão derrotados. Eu não conheço ninguém que esperou em Deus e que foi decepcionado. Não conheço. Me apresenta alguém que eu não conheço. Todos aqueles que esperaram no Senhor foram renovados. Tiveram suas forças renovadas. Tiveram sua família restaurada. Tiveram saúde restaurada outra vez. Tiveram vida outra vez. Mas os que desistiram à margem ficaram para trás. E ninguém nem lembra do nome deles. Foram aqueles que desistiram. Não é assim que as pessoas falam, foi fulano que desistiu. Foi. Ninguém nem sabe quem foi. Mas os que permanecem, serão alcançados pela vida de Deus, pelas águas de Deus. Nessa noite, talvez você que esteja aqui ou na live, não sei, tenho entrado aqui pensando, caramba, minha vida está seca. Tem muita coisa morta na minha vida. Eu estou como Lázaro, todo enrolado. Parece que ninguém vai poder desatar meus nós. Parece que nunca mais eu vou sentir a vida de novo. Mas o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite, nesse lugar, para trazer vida sobre você, para derramar das suas águas sobre você novamente, para molhar tudo que está seco em você, para tirar essas ataduras de você, para te devolver um cheiro bom, para tirar o cheiro da morte de você, para trazer um nardo sobre a tua vida, para te levantar de novo.
Porque às vezes nós estamos de pé, mas estamos mortos. Estamos andando, mas mortos. Talvez você entrou aqui como Lázaro hoje. Eu estou de pé, está todo mundo vendo eu sorrir, mas eu estou morto. Mas o Senhor te trouxe aqui para te trazer vida outra vez. Vida outra vez, alegria da salvação outra vez, alegria no Espírito outra vez, esperança outra vez, porque o Senhor diz: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Diante desse cenário de morte de Lázaro, diante desse cenário terrível, ele faz uma declaração poderosa: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E ele não diz da boca para fora, ele diz porque ele é. A morte não pode detê-lo. O poder da morte não pode detê-lo, porque ele é a ressurreição e a vida. Então eu quero, nesse momento, pedir para que você feche os seus olhos. Nós vamos fazer agora um exercício aqui juntos. Esquece quem está do seu lado. Eu quero que você identifique aí uma margem seca da sua vida, ou aquilo que já morreu, que já era para você, você pensa, já era, já secou, já tem muito mais de 4 dias, já está morto, já cheira mal, não está seco, sem vida, sem graça. Pensa aí, identifica aí na tua mente agora o que é, qual é a área da sua vida. E você vai chamar à existência aquilo que não existe. Você vai profetizar, você vai orar e você vai profetizar assim: o rio do Senhor vai passar por aqui. É para passar no teu problema. Você vai dizer, se for uma enfermidade, você vai dizer: enfermidade, o rio do Senhor vai passar por aqui. Se for a tua família que está destruída, você vai dizer: família, o rio do Senhor vai passar por aqui. As águas vão passar por aqui. Seja qual for a área da sua vida que está te amedrontando, que para você não tem mais jeito, você vai profetizar agora. Não sou eu, é você. Abre a tua boca aí e profetiza: o rio de Deus vai passar por aqui e tudo vai voltar a viver em nome de Jesus. Declare assim: eu vou permanecer firme até ver o rio encher, até que o Senhor chame a minha causa pelo nome, eu permanecerei firme, e as águas que vêm do trono de Deus trarão vida sobre mim novamente, trarão vida sobre a minha casa novamente, trarão vida sobre a minha saúde novamente, em nome de Jesus. Tudo que está morto, tudo que está seco, receba das águas do Senhor nessa hora, receba da vida de Deus nessa hora, seja tocado aí pelo Espírito Santo de Deus. Receba uma renovação que vem do trono sobre a tua vida. Você não vai sair daqui como morto. Você vai sair daqui vivo em nome de Jesus. Pelo poder da autoridade do nome de Jesus. Receba vida. Receba um novo ânimo sobre a tua vida agora. Em nome de Jesus. Caia por terra todas as amarras na tua vida agora. O Senhor te chama para fora. Vem e viva em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Aleluia. Continue aí orando, continue orando. Nós vamos louvar e você continua orando. Aleluia, Senhor. Vem com os teus rios de vida, Senhor. Vem com os teus rios nesse lugar, Senhor. Eu sei, Senhor. Eu sei que existe águas que vêm do trono de Deus sobre nós. Do lado direito do trono correm águas, correm rios. E esses rios curam. E esses rios restauram. Esses rios se apresentam aqui nesse lugar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vai molhando, Senhor. Vai fazendo nascer árvores, vai fazendo nascer plantas, vai fazendo nascer vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Oh Deus. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam,
por onde o rio passar. Eu creio, Deus, tudo vai transformar. Receba a vida, pois leva a vida do próprio Deus. E esse rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor, que está passando no nosso meio. Tu és a fonte, Senhor, fonte de águas vivas. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia.